leu a fuga do rei, o saque do templo, o incêndio da cidade, o fogo no templo, o fogo no palácio real, o fogo nos monumentos, a demolição dos muros, a matança dos líderes e o exílio dos habitantes. Foi assim que ficou Jerusalém. Ficou totalmente destruído pelo exército da Babilônia. Não ficou nada que não fosse destruído, foi tudo destruído, tudo derrubado. Os príncipes foram presos e o povo foi levado cativo, e assim foi como ficou a cidade de Jerusalém. Querido, eu quero te falar nessa noite que todo lamento, assim como tem um começo, tem um fim. Todo lamento. Muitas das vezes nós murmuramos, nós choramos, nós nos lamentamos, mas isso tem um fim. Fique sabendo que você está passando por alguma situação, por alguma tribulação, isso vai ter um fim, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite que vai ter um fim na sua vida. Se você está passando por alguma destruição, por alguma perda, isso vai ter um fim. As lágrimas correm, mas que também cessam. Toda lágrima que corre, um dia cessa. Porque a própria palavra fala que a lágrima, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Querido, se você está chorando hoje, fique sabendo que vai cessar um dia. Não é para sempre na sua vida. Isso é só uma passagem. Isso é só um deserto que você está passando. Você não está vivendo, você está passando. Porque aqueles que estão em Deus, eles não vivem no deserto, eles passam por um deserto. Porque é no deserto que nós aprendemos. É no deserto que somos forjados. É no deserto que nós crescemos a cada dia. E é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. A nação passava por um momento muito difícil. Passava pela experiência do furor de Deus. Foi permissão de Deus. Não foi por acaso. Passava pelo furor de Deus. Então a população estava num momento muito difícil. O povo estava esmagado, destruído, humilhado. O caos se estabeleceu por toda Jerusalém. Jerusalém ficou totalmente destruído. O afastamento de Deus, a apostasia da fé e sem sonhos, assim o povo estava. O povo estava, vamos falar assim, foi puxado o tapete daquele povo. Aquele povo não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, só sabia que estavam todos destruídos. O que eles tinham estavam derrubados, foi tocado fogo, a sua família toda foram levadas pelos babilônios, filhos, pais, reis, todo mundo foi levado pelo exército da Babilônia. E sempre Deus levanta alguém, e Deus levantou Jeremias. E fala que Jeremias acorda e tira de si mesmo todo o entulho emocional, recompõe-se e diz: não permitirei que a minha vida seja apenas um baú de más e tristes recordações. Não permitirei que meu coração se transforme num poço de amargura e a minha mente uma rede de fracasso e decepções. A minha memória não será para sempre uma memória de dor. Aleluia. Querido, Jeremias, ele se levantou. Ele se levantou e ele falou que jamais ele ia permitir aquilo, que a memória dele fosse uma memória de dor, de fracasso, porque ele não aguentava mais ver aquela situação que estava passando. Eu quero te trazer à memória o que te pode trazer esperança nesse dia, nessa noite. O que lhe pode trazer esperança? O que você pode recordar que lhe pode trazer esperança? Os dias de alegria, os dias de esperança, aqueles dias que o Senhor te tirou de situações, aqueles dias que você não imaginava que fosse passar aquela tristeza, aquele caos, e o Senhor tirou. Traz a esperança isso para a sua vida hoje. Traz a esperança aquilo que você passou, mas que hoje é uma força para você caminhar.
para que hoje é um gatilho para você caminhar. Talvez você esteja vivendo dias negativos, marcados pelas perdas. Perda da doçura de ser, perda da paciência de esperar, perda da alegria de crer, de confiar, de ouvir, de sonhar. Somos assim, um poço de desesperança. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor dos Senhores, é aquele que nos dá esperança. Aleluia. Ele é o nosso rei, Ele é a nossa Glória força, a Deus. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Precisamos ser como Jeremias. Chega de tantas perdas, traga à memória aquele que lhe dá esperança. Você não pode ficar chorumigando, você não pode ficar chorando, você tem que buscar aquilo que lhe dá esperança. Deus é a nossa esperança, nos enche de misericórdia a cada dia. Olha, não envelhecemos, não apodrecemos, não congelamos, são sempre novas as misericórdias do Senhor. Nosso Deus, Ele é fiel e não muda. O nosso Deus, Ele é fiel e não muda. Mesmo que eu esteja na contramão, Ele me abraça e me chama de filho, e Ele tem uma aliança comigo. Aleluia. Nosso Deus, Ele tem uma aliança comigo. E não importa o que eu esteja passando, não importa como eu esteja, como eu falei aqui, mesmo que eu esteja na contramão, Ele me abraça e me chama de filho. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E quando Jerusalém foi invadido pelo exército da Babilônia, foi só para eles aprenderem que existia um Deus. E todas as vezes que estivermos passando por algumas situações de dificuldade, de aperto, vamos lembrar que Deus existe. Vamos confiar em Deus, vamos buscar na memória aquilo que Deus nos deu. Buscar na memória aquilo que nos dá esperança é olhar para trás e saber: Senhor Deus, foi Deus que me fez aquilo, foi Deus que me tirou daquela situação, porque pela minha força eu não sairia daquela situação, mas foi Deus. É isso que nos dá esperança, saber que Deus, Ele nos abraça e nos ama. É Ele que nos fortalece e nos sustenta. A nossa memória e esperança tem que estar em Deus, não importa as circunstâncias, não importa os momentos que estamos passando e vivendo. Deus, Ele é cheio de compaixão e amor. Ele nos ama e é cheio de compaixão. Deus não quer você cabisbaixo, arrasado, encurvado e nem caído. Deus não nos quer caído. Deus não nos quer cabisbaixo. Ele quer que a gente se levante, erga a cabeça e fale: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Aleluia. Porque o Senhor é Deus. Glória e é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me livra de todo mal. É assim que Deus nos quer. Nós temos que ter esperança em Deus. A nossa esperança tem que estar todos os dias em Deus, porque as misericórdias dele não têm fim, né? E é pela misericórdia de Deus que eu estou aqui, é pela misericórdia de Deus que vocês estão aqui, é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui embaixo dessa cobertura aqui. Foi Ele que fez todas essas coisas. Não é porque eu tinha dinheiro, não é porque alguém passou por aqui e abençoou. É claro que Deus usa as pessoas para isso, mas é pela misericórdia dele, é pela graça dele derramada a cada dia. Ele é o nosso Deus, Emmanuel, Deus conosco. Aleluia, esse é o nosso Deus, o Deus conosco, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos dá força a cada dia. Lamentações 3:22 fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São todos os dias que se renovam em nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias. Ageu, o povo voltando da Babilônia, do exílio da Babilônia. O povo, quando chega em Jerusalém, o povo era para construir um templo, mas quando eles voltam do exílio, eles não se preocuparam com o templo,
mas sim como a palavra diz aqui, com as suas coisas pessoais, com suas casas, com sua família, com suas roupas. E estava um povo totalmente sem uma direção, não estavam sendo conduzidos por Deus pela sua palavra. E assim como Deus levantou Jeremias aqui, quando Jerusalém foi saqueado, quando Jerusalém foi tocado fogo e levado todo o povo ali, no retorno do seu povo para Jerusalém, eram para ele construir o templo, e eles não construíram o templo. E levanta o profeta Ageu. E Ageu começa a falar com aquele povo. E o que acontece com aquele povo? O que Ageu fala para aquele povo? No livro de Ageu 1, no versículo 5, fala: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O que Ageu falou aqui para o povo? Considerai o vosso passado é o quê? Trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Ageu estava falando para aquele povo: gente, vejam o que Deus fez por vocês, como vocês chegaram aqui, os livramentos que Deus fez, ao tirar vocês, ao trazer vocês, e vocês estão construindo casas, estão se preocupando com a sua família, com roupas, com bens materiais. Eram para eles construírem o templo, e eles não estavam construindo o templo onde haveria a glória maior do Senhor. E o profeta Ageu levanta aquele povo, trazendo a palavra de Deus para aquele povo. Traz a memória, vejam o que Deus fez com vocês. Por que vocês não estão construindo o templo? É tempo de construir o templo, é tempo de se dedicar ao Senhor, é tempo de entregar o coração ao Senhor, é tempo de entregar os seus caminhos ao Senhor. Era isso que Ageu estava falando para aquele povo. E que possamos ficar atentos para esse tempo. Muitas das vezes nos preocupamos muito com as coisas materiais, com o nosso trabalho, com o que vamos ganhar, o quanto vamos ganhar. E muitas das vezes deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Foi assim que Deus falou comigo nessa palavra. Vamos trazer à memória aquilo que Deus tem feito por nós. Vamos trazer à memória o que Deus fez nesse lugar, porque Ele quer fazer coisas maiores nesse lugar. Aleluia. Vamos entregar o nosso coração Aleluia. ao Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Vamos Glória entregar a Deus. o nosso tempo ao Senhor Glória a nesse lugar. Deus. Vamos declarar que Ele é o dono desse lugar, que Ele é o dono das nossas vidas. Não vamos nos preocupar com coisas ruins, com coisas do passado de tristeza, mas trazer à memória aquilo que Deus fez de bom para a gente. Vamos nos colocar na presença do Pai e falar: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que façamos nesse lugar? Como o Senhor quer que façamos? Nos ensina, ó Deus. Nos ensina a trabalhar nesse lugar. Nós abrimos nosso coração para o Senhor. Que o Senhor possa guardar a nossa mente a cada dia. Que o Senhor possa guardar os nossos caminhos, a nossa família, o nosso trabalho. Que possamos nos dedicar ao Senhor cada dia mais e mais. Porque só Ele é Deus. E as misericórdias deles não têm fim.